Você sabia que Jesus escondeu os maiores segredos do universo dentro de histórias simples sobre agricultores, mulheres fazendo pão e pescadores? Em um único dia, às margens do Mar da Galileia, ele revelou 7 mistérios que explicam por que algumas pessoas transformam suas vidas e outras permanecem iguais, porque o mal ainda existe no mundo, e como algo minúsculo pode gerar resultados extraordinários. Hoje vamos mergulhar em Mateus capítulo 13 e descobrir as parábolas do reino, mensagens que têm o poder de revolucionar completamente sua jornada espiritual. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum ensinamento que pode transformar sua vida. Vamos juntos nessa jornada. Quando Jesus começou seu ministério público na Galileia, revolucionou não apenas o conteúdo de sua mensagem, mas também a forma como a comunicava. Entre todas as suas técnicas de ensino, as parábolas se destacaram como ferramentas pedagógicas extraordinárias, histórias simples extraídas do cotidiano que carregavam verdades profundas sobre o reino de Deus. Mateus 13 representa um capítulo singular nos evangelhos, concentrando 7 parábolas que nos oferecem um retrato multifacetado deste reino misterioso e transformador. Naquele dia memorável às margens do Mar da Galileia, com multidões se aglomerando para ouvi-lo, Jesus subiu em um barco, usando como púlpito natural. Começou a ensinar através de narrativas que tocavam a experiência diária de seus ouvintes. Agricultores reconheciam o semeador. Donas de casa identificavam-se com a mulher e o fermento. Pescadores compreendiam a rede lançada ao mar. Contudo, por trás dessas imagens familiares, Jesus estava revelando segredos celestiais que transformariam para sempre a compreensão da relação entre Deus e a humanidade. As parábolas do reino em Mateus 13 não são meros contos ilustrativos. São lentes espirituais através das quais podemos enxergar realidades invisíveis. Elas respondem às questões mais fundamentais da existência humana, como Deus age no mundo. Porque sua verdade é aceita por alguns e rejeitada por outros. Como o bem e o mal coexistem até o fim dos tempos. De que forma pequenos comércios podem gerar resultados extraordinários. Cada parábola é uma janela aberta para o coração de Deus e para os mistérios de seu reino. A primeira e mais detalhada parábola de Mateus 13 apresenta um semeador que saiu para semear. Com gestos generosos, ele espalha sementes que caem em 4 tipos diferentes de solo: o caminho endurecido, o solo pedregoso, entre os espinhos e, finalmente, a boa terra. O resultado é drasticamente diferente em cada caso. No caminho, os pássaros devoram as sementes antes que possam germinar. No solo pedregoso, as plantas brotam rapidamente, mas, sem raízes profundas, são queimadas pelo sol. Entre os espinhos, as sementes germinam, mas são sufocadas pela competição com ervas daninhas. Somente na boa terra as sementes produzem frutos abundantes, algumas 30, outras 60, e algumas até 100 vezes mais. Jesus posteriormente explica esta parábola aos seus discípulos, revelando que a semente representa a palavra do reino, e os diferentes solos simbolizam os diversos estados do coração humano diante desta palavra. O caminho endurecido representa aqueles que ouvem a mensagem, mas não a compreendem. O maligno vem e arrebata o que foi semeado em seus corações. Estas são pessoas cuja dureza interior, criada por anos de ceticismo, materialismo ou indiferença espiritual, impede que a verdade penetre em suas consciências. O solo pedregoso ilustra aqueles que recebem a palavra com alegria imediata, mas não têm raiz em si mesmos. São emocionalmente responsivos, mas espiritualmente superficiais. Quando vêm tribulações ou perseguições por causa da palavra, tropeçam rapidamente. Esta é uma advertência contra a fé superficial, baseada apenas em entusiasmo momentâneo ou experiências emocionais, sem o desenvolvimento de convicções profundas e caráter maduro. A verdadeira fé precisa de raízes que alcancem as camadas mais profundas da alma. O solo com espinhos representa pessoas que permitem que as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufoguem a palavra, tornando-a infrutífera. Aqui, Jesus identifica 2 grandes assassinos do crescimento espiritual: a ansiedade constante com as necessidades materiais e a sedução da prosperidade. Ambos competem pela atenção e energia da alma, desviando o foco do reino de Deus.
Quantas vocações foram abortadas, quantos chamados foram ignorados, porque os espinhos da ambição mundana cresceram mais rápido que a semente divina. A boa terra, finalmente, representa aquele que ouve a palavra e a compreende, produzindo fruto abundante. A compreensão aqui não é meramente intelectual, mas existencial, uma recepção total da verdade que transforma mentalidade, valores e comportamento. A variação na produtividade, 30, 60, 100 vezes mais, sugere que, mesmo entre os fiéis, há diferentes níveis de frutificação espiritual, dependendo de fatores como maturidade, consagração e circunstâncias da vida. O importante é que haja fruto genuíno. A parábola do joio, convivência temporária entre bem e mal. Imediatamente após a parábola do semeador, Jesus conta outra história agrícola, mas com um elemento dramático adicional, um inimigo. Um homem semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio, uma erva daninha que, em seus estádios iniciais de crescimento, é quase indistinguível do trigo. Quando as plantas começaram a crescer e a dar fruto, o joio também apareceu. Os servos, alarmados, perguntaram ao dono se deveriam arrancar o joio imediatamente. A resposta foi surpreendente. Não. Para quê? Ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Esta parábola aborda uma das questões mais perturbadoras da fé. Por que Deus permite que o mal coexista com o bem? Por que não intervém imediatamente para eliminar a maldade do mundo? A resposta de Jesus é profunda e multifacetada. Primeiro, há a questão da identificação correta. Nem sempre é fácil distinguir entre o genuíno e o falso, especialmente nos estágios iniciais. Na igreja e no mundo, há pessoas cujo estado espiritual não está completamente definido. Há potenciais transformações que ainda não ocorreram. Segundo, há o risco de dano colateral. Arrancar o joio prematuramente poderia prejudicar o trigo. Isso sugere que a intervenção divina imediata e drástica contra o mal poderia causar sofrimento aos justos. Deus, em sua sabedoria, opta por uma paciência estratégica, permitindo que o tempo revele o verdadeiro caráter de cada um. Esta paciência não é indiferença, mas misericórdia, uma oportunidade contínua para arrependimento e transformação. Terceiro, há uma separação escatológica garantida. Jesus explica que, na colheita, que representa o fim dos tempos, os anjos separarão o joio do trigo. O joio será queimado, enquanto o trigo será recolhido no celeiro. Esta imagem aponta para o juízo final, quando toda injustiça será corrigida e toda maldade eliminada. O reino de Deus, portanto, tem uma dimensão futura consumada, além de sua presença atual. A parábola do joio nos ensina a viver com tensão criativa, reconhecer a realidade do mal sem sucumbir ao desespero ou cinismo, trabalhar pela justiça sem cair no fanatismo que não tolera a ambiguidade humana, confiar na justiça final de Deus sem abdicar da responsabilidade de promover o bem no presente. É um convite à paciência escatológica, esperar pelo tempo de Deus sem passividade, sabendo que Ele está no controle da história. Jesus então apresenta uma das imagens mais memoráveis e consoladoras do reino, um grão de mostarda. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, depois de crescida, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Esta parábola é especialmente significativa quando consideramos o contexto do ministério de Jesus. Ele estava falando para um pequeno grupo de seguidores na periferia do Império Romano, em uma província politicamente insignificante. Seus discípulos eram pescadores, coletores de impostos e pessoas comuns, sem poder, dinheiro ou influência. Como este movimento aparentemente insignificante poderia ter algum impacto duradouro? Como poderia rivalizar com os grandes impérios, filosofias e religiões do mundo? A resposta está no princípio do crescimento orgânico. O reino de Deus não se expande primariamente através de poder militar, coerção política ou marketing sofisticado, mas através de uma força vital interna que transforma silenciosamente, de dentro para fora. Assim como uma semente contém em seu interior todo o código genético necessário para produzir uma árvore majestosa, a mensagem do Evangelho carrega dentro de si o poder de transformar indivíduos, comunidades
eventualmente, civilizações inteiras. A imagem da árvore crescida oferecendo abrigo para as aves do céu também é rica em simbolismo. No Antigo Testamento, grandes árvores frequentemente representavam impérios ou reinos que ofereciam proteção e benefícios para muitos povos, como em Daniel 4 e Ezequiel 31. Jesus está sugerindo que o reino de Deus, apesar de começar pequeno, eventualmente se tornaria uma força abrangente que abençoaria todas as nações, oferecendo refúgio espiritual, esperança e significado para incontáveis pessoas através dos séculos. Historicamente, esta profecia se cumpriu de maneira notável. O cristianismo, que começou com cerca de 120 discípulos em Jerusalém, espalhou-se por todo o Império Romano em 3 séculos, sobreviveu à queda daquele império, tornou-se a maior religião do mundo, e influenciou profundamente a arte, educação, valores éticos, sistemas legais, ciência e cultura de praticamente todas as sociedades onde se estabeleceu. De uma semente minúscula, cresceu uma árvore verdadeiramente colossal. Para cada crente individual, a parábola oferece encorajamento pessoal, pequenos atos de fé, palavras de bondade, gestos de serviço, sementes de verdade plantadas discretamente. Todos têm potencial para produzir frutos desproporcionais ao seu tamanho aparente. Nunca devemos desprezar os começos pequenos ou sentir que nossa contribuição é insignificante demais para fazer diferença. No reino de Deus, grandeza não é medida por tamanho inicial, mas por potencial de crescimento e impacto duradouro. Logo após a parábola do grão de mostarda, Jesus apresenta outra imagem de contraste entre tamanho e efeito. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Esta parábola complementa a anterior, mas com ênfase diferente. Enquanto o grão de mostarda enfatiza o crescimento visível, o fermento destaca a transformação invisível. O fermento, ou levedura, é um agente microscópico que, quando misturado à massa, inicia um processo químico que transforma toda a estrutura molecular do pão. 3 medidas de farinha representam uma quantidade enorme, aproximadamente 40 litros, suficiente para alimentar mais de 100 pessoas. Contudo, uma quantidade minúscula de fermento é capaz de permear e transformar toda essa massa, alterando sua textura, volume e sabor. Esta parábola revela a natureza penetrante do reino de Deus. Sua influência não permanece confinada a espaços religiosos formais, mas se infiltra em todos os aspectos da vida: família, trabalho, política, arte, pensamento. Onde quer que cristãos autênticos vivam suas convicções, o fermento do reino começa a trabalhar, influenciando valores, elevando padrões éticos, promovendo justiça e compaixão, questionando estruturas opressivas e oferecendo esperança transcendente. O processo de fermentação também é lento e invisível. Você não pode ver o fermento trabalhando ao olhar para a massa, mas seu efeito é inequívoco. Similarmente, a obra do reino em corações e sociedades muitas vezes é imperceptível no curto prazo. Não há manchetes dramáticas anunciando quando alguém é transformado pelo Evangelho, quando valores cristãos influenciam silenciosamente decisões políticas, quando compaixão inspirada por Cristo motiva atos de serviço. A transformação é real, mas discreta. Há também um elemento de totalidade na parábola. A mulher escondeu o fermento na massa até que tudo ficou levedado. Isso sugere que a influência do reino eventualmente permeia completamente aquilo que toca. A conversão genuína não é parcial. Ela eventualmente afeta todas as áreas da vida de uma pessoa: pensamentos, emoções, relacionamentos, prioridades, uso de recursos, ambições. O processo pode ser gradual, mas a meta é transformação holística. Historicamente, podemos ver o efeito fermento do cristianismo em inúmeras áreas: o conceito de dignidade universal humana que fundamenta os direitos humanos modernos, o valor da educação universal que motivou a criação de escolas e universidades, o cuidado organizado para doentes e pobres que gerou hospitais e organizações de caridade, os movimentos de abolição da escravatura, direitos civis e justiça social que foram frequentemente liderados por cristãos motivados por sua fé. O fermento continua trabalhando. Jesus apresenta 2 parábolas curtas, mas intensamente poderosas, que focam no valor supremo do reino de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo que teve,
vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um comerciante que busca boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, vai, vende tudo quanto tem e compra. Ambas as parábolas apresentam o mesmo tema central. O reino de Deus tem valor tão transcendente que justifica o sacrifício de tudo mais. Contudo, há diferenças sutis mas significativas entre elas. Na parábola do tesouro escondido, um homem, possivelmente um trabalhador rural, descobre acidentalmente um tesouro enquanto lavrava um campo. Ele não estava procurando especificamente por isso. Foi uma descoberta inesperada que mudou completamente sua perspectiva e prioridades. Esta primeira parábola representa aqueles que encontram o Evangelho de maneira surpreendente, sem necessariamente estarem em busca consciente de significado espiritual. Talvez ouviram uma mensagem que os tocou profundamente, encontraram uma comunidade de fé que os acolheu, experimentaram uma transformação que não esperavam. A conversão veio como surpresa alegre, um tesouro descoberto inesperadamente que mudou tudo. A parábola da pérola, por outro lado, apresenta um comerciante profissional que busca ativamente boas pérolas. Esta é sua ocupação, sua paixão. Ele conhece pérolas, avaliou muitas ao longo de sua carreira. Mas então encontra uma pérola de valor tão extraordinário que eclipsa todas as outras que já viu. Esta parábola representa buscadores genuínos, pessoas que investigaram várias filosofias, experimentaram diferentes caminhos espirituais, mas ao encontrarem Cristo, reconheceram nele algo qualitativamente superior a tudo o que haviam encontrado antes. Em ambos os casos, a resposta é idêntica: venderam tudo para obter o bem supremo. Isso não significa necessariamente pobreza literal, mas uma reorientação radical de prioridades. O que antes era central torna-se periférico, o que era prioritário torna-se secundário. O reino de Deus assume a posição de valor máximo, o critério final para todas as decisões. Jesus estava ecoando suas próprias palavras registradas em outros lugares. Qual é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, ou que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A alegria mencionada na primeira parábola é importante. O homem não vendeu tudo com ressentimento ou como sacrifício doloroso, mas pelo gozo que teve. Descobrir o reino não é abdicar relutantemente de coisas boas, mas trocar alegremente coisas de valor relativo por algo de valor absoluto. É a alegria de ter encontrado finalmente aquilo que a alma sempre buscou. É o êxtase de quem descobriu o significado último da existência. A última parábola dirigida à multidão retoma o tema escatológico já abordado na parábola do joio. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanhou toda espécie de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam-na para a praia, assentados, separam os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola seria particularmente impactante para os ouvintes originais de Jesus, muitos dos quais eram pescadores do mar da Galileia. Eles conheciam intimamente o processo descrito: lançar as redes, puxá-las cheias de diversos tipos de peixes, e então fazer a triagem, separando os peixes limpos, kosher, segundo a lei judaica, dos impuros, os comestíveis dos não comestíveis. Era parte rotineira de seu trabalho diário. Jesus utiliza esta imagem familiar para ensinar uma verdade solene sobre o juízo final. Assim como a rede captura indiscriminadamente todos os tipos de peixes, o Evangelho é proclamado amplamente, alcançando pessoas de todas as classes, etnias, níveis morais e condições espirituais. A Igreja, como comunidade visível, inevitavelmente incluirá tanto genuínos discípulos quanto falsos professos, tanto transformados quanto meramente conformados externamente, tanto trigo quanto joio. A separação, contudo, é inevitável. Não ocorre no tempo presente. A rede traz todos os peixes juntos até a praia, mas acontecerá definitivamente no fim dos tempos. Esta é uma reafirmação da mensagem da parábola do joio: paciência temporária, julgamento final certo. Deus não é indiferente à diferença entre bem e mal, entre fé genuína e hipocrisia, entre obediência sincera e conformidade externa. A distinção que pode ser confusa aos olhos humanos será perfeitamente clara no julgamento divino.
A imagem da fornalha de fogo e do choro e ranger de dentes é uma das várias descrições que Jesus oferece do destino final daqueles que rejeitam o reino de Deus. É linguagem forte, destinada a despertar seriedade espiritual. Jesus não apresenta uma soteriologia universalista onde todos eventualmente são salvos independentemente de suas escolhas. Há consequências eternas para decisões temporais. O reino oferecido graciosamente pode também ser recusado tragicamente. Esta parábola equilibra a ênfase do Novo Testamento entre graça e responsabilidade, entre amor divino e justiça divina, entre paciência presente e julgamento futuro. Ela nos lembra que, embora Deus seja paciente, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, há um ponto final na história onde as contas são acertadas, onde a verdade é revelada, onde o caráter é manifestado, e onde destinos eternos são confirmados. Isto deveria motivar tanto urgência evangelística quanto seriedade discipular. Após apresentar estas parábolas transformadoras, Jesus pergunta aos seus discípulos: "Compreendestes todas estas coisas?" Eles responderam afirmativamente, e Jesus então oferece uma parábola final, desta vez dirigida especificamente aos discípulos. Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Esta breve parábola é metodológica e hermenêutica. Os escribas eram especialistas nas escrituras judaicas, guardiões, intérpretes da tradição. Jesus está redefinindo o papel do escriba à luz do reino que ele está inaugurando. O verdadeiro mestre do reino não abandona o Antigo Testamento, o tesouro de coisas velhas, mas o reinterpreta e complementa com a revelação nova que veio através de Cristo. Jesus mesmo modelou esta abordagem ao longo de seu ministério. Ele citava frequentemente as escrituras hebraicas, mas as interpretava com autoridade surpreendente. "Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo." Ele não anulava a lei, mas a cumpria e aprofundava, revelando suas implicações mais profundas. Os profetas antigos apontavam para algo ou alguém que estava por vir. Jesus declarava: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos." Para os discípulos que se tornariam apóstolos e líderes da igreja primitiva, esta instrução era crucial. Eles precisariam ajudar os primeiros cristãos, muitos dos quais eram judeus, a entender como Jesus se relacionava com suas escrituras sagradas, como as promessas antigas encontravam cumprimento nele, como rituais e instituições antigos prenunciavam realidades novas. A igreja primitiva, como vemos em Atos e nas epístolas, fez precisamente isso, mostrando continuidade essencial juntamente com novidade radical. O princípio tem aplicação contínua. Mestres cristãos em cada geração devem tirar do tesouro tanto coisas novas quanto velhas, manter fidelidade à revelação bíblica completa, velha e nova, enquanto articulam suas verdades de maneiras contextualmente relevantes. Isso significa evitar dois extremos: nem tradicionalismo rígido que ignora como Deus continua iluminando sua palavra através do Espírito e novas circunstâncias, nem inovação descuidada que abandona a sabedoria acumulada da tradição em favor de modismos passageiros. As parábolas de Mateus 13 não são simplesmente histórias interessantes para estudo acadêmico, são convites para transformação existencial. Elas nos desafiam a examinar o solo de nossos corações. Estamos produzindo fruto ou permitindo que a palavra seja sufocada? Nos confortam com a perspectiva de que Deus está paciente, trabalhando seu propósito mesmo quando o mal parece prevalente. Nos encorajam quando nossos esforços parecem pequenos e insignificantes, lembrando-nos do poder de pequenas sementes e fermento invisível. Estas parábolas também nos confrontam com a questão do valor. Reconhecemos o reino como o tesouro supremo, aquilo pelo qual vale a pena sacrificar tudo mais? Ou estamos tentando servir a dois senhores, comprometendo com o mundo enquanto mantemos uma aparência de piedade? A linguagem de Jesus não permite neutralidade confortável. Há um campo com tesouro, uma pérola de grande valor, e a questão não é se elas existem, mas se as reconheceremos e responderemos apropriadamente. Finalmente, estas parábolas nos preparam para uma perspectiva escatológica equilibrada. Vivemos entre a inauguração e a consumação do reino, já, mas ainda não. O reino chegou em Jesus, está presente através do Espírito Santo, cresce através da Igreja, mas ainda aguarda sua manifestação plena quando Cristo retornar. Enquanto isso,
Trabalhamos com esperança, paciência e urgência. Esperança porque o resultado final está garantido. Paciência porque respeitamos o tempo de Deus. Urgência porque o tempo para a resposta é limitado. As multidões às margens do Mar da Galileia ouviram estas histórias há 2 milênios. Muitos ouviram sem compreender. Alguns permitiram que a semente caísse em boa terra e transformou suas vidas. Hoje, através das páginas do Evangelho de Mateus, essas mesmas parábolas chegam até nós. A questão permanece: que tipo de solo somos? Como responderemos ao tesouro que nos é oferecido? Que fruto produziremos para o reino? E aí está a pergunta que não quer calar: que tipo de solo você tem sido? Porque olha só, neste exato momento, enquanto você assistiu esse vídeo, uma semente foi plantada no seu coração. E agora você tem uma escolha: deixar que ela seja sufocada pelas preocupações do dia a dia, pelas ambições vazias deste mundo, ou permitir que ela crie raízes profundas e produza frutos que vão impactar sua vida e as pessoas ao seu redor de formas que você nem imagina. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se esse conteúdo tocou seu coração, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque a verdade é que você não chegou aqui por acaso. Lembre-se, o reino de Deus começa pequeno como uma semente de mostarda, mas tem poder para se tornar algo grandioso na sua vida. Não despreze os pequenos começos. Deixe o fermento divino trabalhar em você. O tesouro está à sua frente. A questão é: você está disposto a trocar tudo por ele? A escolha é sua. Agora oremos por todos nós. Pai Celestial, Senhor do Reino Eterno, nós nos curvamos diante da Tua presença neste momento com corações gratos e reverentes. Obrigado por cada pessoa que chegou até aqui, por cada inscrito deste canal que dedicou seu tempo precioso para ouvir sobre as Tuas verdades eternas. Senhor, sabemos que nada acontece por acaso em Tua economia divina, e se estas pessoas estão aqui agora, é porque Tu as trouxeste com um propósito específico. Senhor Jesus, Tu que ensinaste através de parábolas simples mas profundas, pedimos que estas sementes da palavra que foram plantadas nos corações hoje não caiam em solo endurecido. Quebra, ó Deus, toda dureza de coração. Remove toda pedra de incredulidade, todo ceticismo que impede Tua verdade de penetrar nas camadas mais profundas da alma. Que nenhum pássaro do maligno venha roubar a palavra que foi semeada hoje. Pai, onde há solo pedregoso, onde há entusiasmo momentâneo mas falta de profundidade espiritual, nós oramos por raízes. Que cada pessoa aqui desenvolva raízes que desçam fundo em Ti, raízes de convicção inabalável, de relacionamento íntimo contigo, de caráter transformado. Que quando venham as tribulações, as perseguições, os dias difíceis, estas raízes sejam fortes o suficiente para sustentá-las de pé. Que a fé delas não seja superficial, mas profunda e duradoura. Senhor, arranca os espinhos. Arranca as preocupações excessivas com este mundo que roubam nossa paz e nossa confiança em Ti. Arranca o engano das riquezas, a sedução do materialismo, a ilusão de que segurança está em bens acumulados. Liberta cada inscrito aqui das ansiedades que sufocam a vida espiritual. Ajuda-os a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Que cada coração aqui se torne boa terra. Senhor, terra fértil, preparada, receptiva à Tua palavra. Que estas pessoas não apenas ouçam, mas compreendam. Que não apenas compreendam, mas obedeçam. Que não apenas obedeçam, mas produzam frutos abundantes, 30, 60, até 100 vezes mais. Que suas vidas sejam testemunhos vivos do poder transformador do Evangelho. Pai, enquanto vivemos neste tempo onde o joio e o trigo crescem juntos, dá-nos paciência escatológica. Ajuda-nos a confiar em Tua justiça final, em Teu tempo perfeito. Que não nos desesperemos quando vemos o mal aparentemente prevalecendo, mas que tenhamos a certeza inabalável de que Tu estás no controle, de que haverá uma separação final, de que toda injustiça será corrigida, de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, que cada inscrito aqui seja como aquele grão de mostarda, que mesmo que seus começos pareçam pequenos, mesmo que suas contribuições pareçam insignificantes, Tu podes fazer crescer algo extraordinário. Que nunca desvalorizem pequenos atos de fé, pequenas palavras de encorajamento, pequenas sementes de verdade plantadas.
Usa-os poderosamente para a tua glória. Que de suas vidas cresçam árvores onde muitos encontrem abrigo, esperança, descanso espiritual. E que sejam como o fermento. Pai, que sua influência não seja barulhenta ou ostensiva, mas penetrante e transformadora. Que onde quer que estejam, em suas casas, empregos, escolas, comunidades, eles sejam agentes de transformação silenciosa mas poderosa. Que seus valores cristãos permeiem tudo o que tocam. Que sejam sal que preserva e luz que ilumina, mudando atmosferas, elevando padrões, apontando sempre para ti. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada inscrito, com cada família, com cada coração que foi tocado por esta mensagem. Que vão em paz, mas que retornem com fome demais da tua palavra. Que suas vidas sejam cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens, testemunhando do poder transformador do Evangelho do Reino. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei vindouro. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor, queridos inscritos. Até o próximo encontro.